Fala, gigantes! Gigantes do beisebol na área e dessa vez com a edição mais do que especial, nossa edição de número 49. Dessa vez eu não fui atrapalhado no começo do podcast, então podemos começar de forma tranquila, de forma feliz. Hoje nós temos aqui conosco o futuro jogador do San Francisco Giants, já assinado, já joga hoje na nossa organização. Em breve, lá nos campos externos de São Francisco. Henrique, é um grande prazer falar com você, que conseguiu contato com o Vinícius da Verdade. E hoje posso falar do podcast mais especial da história do Gigantes do Beisebol. Com toda certeza, a gente tem aqui pela primeira vez um jogador dos Giants conosco, né? E como eu tô falando aí desde que aconteceu, é o primeiro brasileiro a assinar com o Giants. Eu fui procurando e não achei mais nenhum outro que já tenha passado pela franquia. É uma honra enorme aí ter você com a gente, Vinícius. Te agradece demais, viu, sua presença. Muito obrigado, viu? Fico agradecido por participar desse podcast e acredito que minha jornada vai ser longa. É isso aí, Vitão. Hoje também o podcast a gente trouxe a mãe, a nossa queridíssima mãe do Vinícius dos Santos, que vai virar também, como tão ligado ao seu filho, um ícone da torcida dos Giants, porque, se eu não me engano, a mãe do Lamonte Wade também é, né, Henrique? A gente adora a mãe do Lamonte Wade, tá lá o tempo todo. Então, Neide, seja bem-vindo ao nosso podcast também. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui participando, né? E fico feliz em participar. Vitão, por último e não menos importante, abra sua câmera, não se esconda esse rosto bonito, não. Vem falar com a gente aqui, Vitão. Hoje o podcast novamente especial, né? Você chegou atrasado, mas chegou. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Minha câmera hoje está um pouco atrasada, mas o áudio está chegando, isso é o que importa. Todo mundo vai conseguir me ouvir de boa. Queria agradecer primeiramente a presença aí do Vinícius, Dona Neide também, por estar participando aqui do nosso queridíssimo podcast, e vamos juntos aí, porque a torcida pelo Vinícius é grande desde o primeiro momento que a gente soube que ele tá no nosso querido Giants. É isso, vamos começar nossas perguntas aqui. A gente vai por temas, né, por ordem cronológica, ordem organizada pelo Henrique. Se alguém achar ruim, reclame com ele lá nos comentários depois, não comigo, porque ele que tomou conta do podcast hoje. Então, Vinícius, vamos falar um pouco sobre o seu começo no beisebol, né? A pergunta mais clichê de todas, acho que fiz a mesma pergunta para o Misaki esse risco, quando a gente conversou, se eu não me engano. De onde veio a vontade de ser jogador de beisebol e quando você decidiu, cara, eu vou ser profissional e esse é o meu caminho? Começou em um projeto em uma escola que eu estudava, no segundo ano do Ensino Fundamental 2. Era um projeto assim de prefeitura que hoje está crescendo bastante, mas eu comecei lá. Aí com meus 8 anos de idade, fui pro clube de Indaiatuba, que tem um campo de beisebol lá, e comecei a fazer os treinos. Aí treinei lá bastante tempo e em 2021 entrei pro CT, que é a chave de onde tudo começou, a minha vontade de ser jogador profissional. Aí, em 2022, fui transferido de clube, fui para Atibaia, porque Indaiatuba não tinha mais time. E nesse ano passado, agora, 2023, acredito que em maio, abril, assim, mais ou menos, o scout do Giants foi no CT Acut, Ibiúna, que é na academia. Assisti alguns jogos meus e final do jogo ele me chamou para conversar e falou sobre eu estar contratado com o Giants, eu queria ser jogador profissional. Bom demais isso, bom demais. E Indaiatuba e Atibaia é relativamente perto, né? Aí você continuou morando em Indaiatuba ou você teve que se mudar para lá? Não, eu continuo morando em Indaiatuba, mas como eu era do CT, eu ia do CT direto para Atibaia, porque às vezes ia transporte de Atibaia buscar, levar. E aí você esperava já o scout do Giants assim, nesses jogos? Eles avisam que vai scout do time observar ou é meio que, não sei, tipo, coisa então, mais... no CT Acut tem alguns tryouts que vem vários scouts assim de fora, tem scout nacional mesmo também, que são de times daqui de fora. Aí acredito que ele veio numa quarta para fazer esse tryout e logo no final de semana tinha campeonato, que foi onde eu me destaquei e ele me chamou para conversar. A gente conseguiu dar uma olhada nos seus números. Na verdade, eu vou deixar essa pergunta para depois. Eu quero perguntar algo aqui agora que faz mais sentido com a nossa roda cronológica. Para sua mãe agora, na verdade. Quando
o Vinícius chegou, eu quero ser jogador de beisebol. Beisebol no Brasil não é um esporte que a gente imagina que seja tão rentável quanto futebol. E conversando com o Misaki também, ele falou que a mãe dele não gostou da ideia no começo, porque ele era muito bom no colégio, depois deixou de estudar, ficava correndo atrás de caderno de amigo. Aconteceu isso com o Vinícius, qual foi a reação da senhora em aprovar isso, ou desde sempre foi o sonho da senhora também? Então, na verdade, eu ouvia falar em beisebol, né? Mas conhecer, não conheci. Fiquei conhecendo através do Vinícius. Ele chegou um dia em casa, né? E falou, mãe, tem um projeto na escola de beisebol e eu quero fazer beisebol. Aí eu falei, beisebol, Vinícius? Mãe, eu quero fazer beisebol, vou jogar beisebol. Aí tinha esse projeto, né? Que chama Projeto Base. Aí fizeram uma reunião, aí eu fui nessa reunião com ele, aí eles explicaram, né, tudo certinho. Aí eu falei pro Vini, tem certeza? É isso mesmo que você quer? Ele falou, mãe, eu quero fazer beisebol. Aí foi. Aí eu acho que era o segundo ano, como ele falou. Aí começou já pro finalzinho do ano, começou a fazer já, ir pro campo jogar. E era muito tempo, né? Muitos treinos, né? E ele jogava futebol também, né? Aí estudava integral, a escola dele era período integral. Ele tinha 2 dias na semana que ele jogava futebol e acho que 3 dias que ele treinava beisebol. Até teve eu sempre comento isso, que eu falei para ele, Vinícius, né? Tá puxado para você, né? Vamos lá, escolher alguma coisa, porque tá, né, muito corrido. Aí ele falou, mãe, vou pensar o que eu vou escolher. Aí ele chegou e falou pra mim, mãe, já pensei, o que eu vou... Eu falei, você tem que decidir, né, o que você quer fazer. Aí ele falou, já sei, mãe, eu vou parar com o estudo. Eu falei, filho, isso você não pode parar de jeito nenhum. Aí, não é opção, né? Aí até continuou assim, mais uns dias, né, no futebol, mas aí ele optou pelo beisebol e assim foi o começo de tudo. Eu queria saber, assim, do Vinícius, qual foi, assim, o primeiro contato, fora o projeto, porque, assim, às vezes eu tive um contato diferente com o beisebol que apareceu para mim num jogo de videogame, apesar da gente ser bombardeado, assim, por filmes, a gente sempre acaba vendo beisebol em filme, tipo, o que despertou o interesse dele, fora aquele projeto ali de, beisebol é um esporte bacana, e é isso aí que eu quero fazer. Eu não conhecia o beisebol, só conheci depois do projeto mesmo. Aí foi amor à primeira vista com o beisebol. Era isso que eu queria pro meu futuro. Pô, bacana. Ô Vinícius, e assim, quando você começou a jogar, você já começou, você já visualizava alguma posição? Você pensa, porque a gente vê assim, geralmente, arremessar ou rebater. Então, como que surgiu essa definição assim, de escolha onde você jogar, ou então foi o técnico viu que você tinha talento naquela posição ali de jogo? Então, eu comecei como shortstop, né? Shortstop e pitching. Aí eu virei outfielder quando eu tinha uns 12, 11 anos, no infantil. Que meu técnico enxergou em mim que eu tinha uma boa projeção para outfielder, né? Pela estatura, pela altura. Aí tô até hoje como outfielder. E agradeço a ele por ter enxergado isso e onde eu cheguei agora. Bacana. Inclusive, uma pergunta que eu queria fazer, quando a gente olhou suas estatísticas, o site da WSBC mostra você como infield / outfield, tanto que quando o Charles Spread veio me perguntar qual era, eu falei, cara, tá mostrando como infield / outfield, mas os Giants noticiaram como centerfield, então eu acredito que ele deva jogar como outfield. Mas você hoje ainda joga como infield ou é só outfield mesmo? Não, é só outfielder mesmo. Então, outra coisa, já baseada nisso, a pergunta que eu ia fazer antes, a gente conseguiu olhar seus números, só que achar vídeo é um pouco mais complicado. Então, a gente conseguiu ver que você chega bastante em base. E o seu estilo de jogo, você pensou em
em pessoas mais voltadas aqui para o Brasil, ou você tinha algum ídolo lá fora, no Japão, nos Estados Unidos, onde quer que seja, que te inspira a jogar como você joga hoje, que aparentemente, pelos números, a gente nunca conseguiu ver vídeo, chegando bastante em base, né, que a gente chama de barrel, aquela rebatida de bater contato e chegar em base. Então, eu tenho um ídolo, sim, que é o Mookie Betts, do Dodgers, né, que começou no Boston e tudo isso, mas no Brasil eu não vejo ninguém assim, eu sou mais o Mookie Betts mesmo, mais contato. Infelizmente, todos nós gostávamos dele, né? Antes dele se mudar pro Dodgers. E aí... Era um ídolo era um ídolo geral, né? Eu gostava muito do Mookie Betts na época que ele jogava no Red Sox. Inclusive, só uma outra pergunta sobre o assunto ainda, agora que me veio à cabeça, não tá vendo na minha pauta. A senhora conseguiu receber bem a notícia, gostou da ideia de ser beisebol, e o resto da família inteira abraçou também a ideia do beisebol, ou teve aquela relutância, né, que sempre tem um parente distante assim, tá, nossa, beisebol, cara, vai fazer outra coisa, já aconteceu, todo mundo já recebeu crítica de um parente distante. Seu primo passou em concurso público. Você vai jogar beisebol. Sempre tem. Tem aqueles que fala assim, né, tá jogando dinheiro fora, né, tá gastando demais, porque no Brasil se gasta muito, né, se gasta com viagens, com, né, tudo é pago, né, então teve aqueles que também, falou, né? Tá gastando dinheiro à toa. Aí eu sempre falei assim, não importa o que o meu filho vai ser, o que ele tá aprendendo, o que o beisebol tá trazendo para ele, não tem dinheiro que pague, né? Porque isso todos nós sabemos, né? Que da disciplina, da cultura que o beisebol proporciona para eles, né? Então eu sempre acreditei, né? Que ele teria muito potencial para chegar onde ele chegou, e eu sei que ele vai chegar muito mais longe. E também pensava assim, se não for, se daqui a um tempo ele falasse, não quero mais, eu pelo menos levei meu filho para um caminho bom, que é o que ele queria, e que ele aprendeu muito com isso. Isso é para a vida, eu acho. Com certeza, o beisebol realmente ensina demais pra gente. Puxando um pouco na pergunta do Natan do estilo de jogo, né? Eu fiquei curioso saber da seleção. Tipo, quando você chegou na seleção, como é que foi chegar lá, né? E participar de campeonatos e tal pelo Brasil? Uhum. Na primeira vez que eu fui, eu tava muito, muito tenso, pressionado, assim. Porque era no Japão, né? Que é praticamente a terra do beisebol. Uhum. Mas começou os jogos, eu fiquei mais tranquilo, me destaquei bem e a pressão saiu de mim. Boa, boa. E quantos anos você tinha nisso aí, na primeira vez? Tinha 11, eu acho. Caraca. E lá no Japão? No Japão. Vinícius, no começo você teve dificuldade para pegar o estilo do beisebol, ou você sempre se destacou bem? Porque eu lembro que no último podcast que a gente gravou do Entradas Extras, no off, eu perguntei ao Misaki se ele te conhecia e tal. Ele falou, cara, não conhecia, só que cheguei um dia lá no treino e ele te viu jogando e perguntou pro Lucas quem era você. Ele falou, cara, vai ser contratado aí, é muito bom. E o Misaki falou bem de você pelo pouco que ele viu. Então, desde sempre você conseguiu se destacar, ou você teve etapas de, não consigo pegar tal movimento, essas coisas eu não entendo de beisebol, de como se joga, na verdade, né? Porque eu nunca joguei. Então, quando eu comecei era bem difícil para mim, porque era um esporte novo, né? Eu era mais acostumado com futebol, assim, eu sou mais de correr, né? Foi difícil para aprender a bater, a arremessar, mas isso com o tempo foi passando e agora estou um pouco mais acostumado. Eu tenho uma pergunta, assim, vai ser uma pergunta para o Vinícius e para a mãe dele ao mesmo tempo, que é em relação às viagens, né? Porque, tipo, o Vinícius falou que com 11 anos ele já estava indo para o Japão. E como é que fica aí o coração de mãe? Porque minha mãe mesmo, se eu mudar de estado, ela já tá ali desesperada. Então eu fico pensando assim, nossa, velho, para uma mãe, como é que é tão cedo, o filho tá rodando o mundo e agora que ele tá, que ele foi contratado pelo Giants, já não tá mais praticamente morando em casa ali perto para poder, sei lá, porque ele é muito jovem. A gente sempre fica pensando assim, nossa, meu filho, o que ele tá fazendo agora? Será que ele já comeu? Será que ele tá treinando? O que ele tá fazendo? Entendeu? Eu queria saber mais ou menos essa dinâmica, como é que foi desde o começo, assim.
Então, na verdade, eu fiquei assim, apreensiva. Falei, meu Deus, meu filho, né, do outro lado do mundo, né? Ele viajava assim, mas aqui dentro do Brasil, né? Aí o que eu falei? Falei com o meu marido, falei, não, eu não consigo deixar o Vinícius ir sozinho. Eu vou também. Aí fomos. Eu e o pai dele fomos para esse campeonato, acho que é Nanchique, né, que fala. Aí fomos, ficamos lá 15 dias. Assistimos os jogos dele, foi uma experiência, nossa, espetacular. Foi muito bom. Bacana. E aí, como é que tá a adaptação também para a cidade nova, Vinícius? País novo também, um país, como a Alice estava falando, culturalmente riquíssimo, culturalmente, muito bonito, que gera muita riqueza. E como é que tá sendo essa experiência na República Dominicana? Na primeira vez que eu vim, eu não gostei muito. Eu até conversei com a minha mãe que não queria muito estar aqui, mas agora que eu já vim bastante vezes, eu acostumei. E com o clima é meio parecido com o Brasil, né? Que é um país tropical aqui, um país... uma ilha praticamente, né? Esse país. O clima é tranquilo de acostumar, a umidade, a pressão é bem tranquilo de acostumar. Você já tinha ido outras vezes, então, antes dessa agora para ir? Já tinha feito alguns treinos aqui. Ah, maneiro. Vinícius, a gente viu o Brasil bateu na trave para ir para o último WBC, né? Perdeu para o Panamá, depois perdeu para Nicarágua. Tem um tempo já que não foi para os 2 últimos. Só que agora a gente teve um desempenho maravilhoso lá no Chile, né? Tive a honra de estar lá em Santiago com o pessoal. E para a próxima geração do WBC, não sei se imediatamente nessa, mas na seguinte, provavelmente você, o Gabriel Gomes, todo esse pessoal hoje que está em Rookie League, são os nomes que o Brasil vai contar para conseguir chegar no WBC. A sua relação com a seleção, em caso de você já estar na MLB, é do tipo de quero jogar, é meu sonho defender a seleção, ou a sua é fazer seu nome? É meio que... Eu acho que é meio injusto falar isso, porque o Ian Gomes ajuda o Brasil como ele pode, mas ele acaba não jogando, né? O seu lado é mais de fazer o seu com o seu nome, ou também seu sonho defender o Brasil no WBC, ganhar medalha, como o pessoal ganhou agora? A pergunta, na verdade, é sobre a sua relação com a seleção, né? Eu gostaria muito de representar a seleção no WBC, mas eu só vou se eles liberarem, né? É isso que é meio complicado, porque não é uma escolha minha e sim do time. Mas eu ficaria muito honrado em representar a seleção. E eu imagino que quanto mais você avance, mais o time vai querer se proteger, né? Porque é natural, é um risco, né? Então, né, proteger os talentos, né? Eu acho que a gente não tem histórico de jogador do Giants jogando tanto assim. Acho que o Logan Webb, acho que não deixaram, né? No último WBC, se eu não me engano. Eu acho que não deixaram. Acaba sendo um risco, né? Por mais que seja o sonho, assim, você jogar pela seleção, mas é um torneio a mais, né? Que você acaba, né, saindo do seu time. E falando um pouco mais aí da República Dominicana, né? A gente até conversou um pouco em off, mas agora que você tá aí no seu treinamento, né, do Giants, eu não sei como é que chama, se é complexo, né? Como é que tá aí o relacionamento com os outros jogadores, com comissão, né? Imagino que tem muita gente chegando nova, né? E alguns já antigos. Como é que tá sendo isso? Tá bem tranquilo agora, né? Fiz algumas amizades, converso mais com os técnicos. Meu inglês tá melhorando um pouco para se comunicar aqui. Então tá bem tranquilo. Vocês têm aula de inglês, espanhol ou não? É no dia a dia mesmo o contato? Tem aula de inglês, espanhol, de tudo. Ah, maneiro. E aí é treino todo dia que você falou? Isso, treino de segunda a sábado e descansa no domingo. Domingo é a nossa folga. Só um adendo antes do Vitor perguntar aqui. Quais foram até agora as principais diferenças que você conseguiu observar aí do treino que você faz na Dominicana pro treino que você fazia no Brasil? Imagino que talvez seja mais puxado, né? Porque vocês virarem atletas de alto rendimento na principal liga de beisebol do mundo. Mas fora isso, quais são as principais diferenças que você conseguiu ver ou não tem tanta? Não tem tanta. Tipo, no CT Yakut, no Centro de Treinamento do Brasil, parece até ser mais puxado que aqui, porque aqui é mais técnico e mental. Lá no CT Yakut é mais físico e técnico também. A pergunta que eu tinha era relacionada, porque o Henrique falou sobre
de questão de amizade, jogadores. E aí eu lembrei, porque, tipo assim, a gente sempre observa os jogadores latinos, que eles sempre têm um tradutor ali, né, ao redor deles, às vezes quando eles não falam inglês. E agora só que a gente tem um falante de português ali no meio. E aí, como é que é essa relação? Tipo, se eles ficam curiosos ou que eles tentam, então não, cara, se vira, fala seu espanhol aí, fala inglês pra gente poder te entender, porque eu acredito que você seja o único falante de português ali, né, dentro da comissão, né? Sim. Para falar, eu falo só em espanhol, não falo em português. Mas tem alguns atletas, alguns técnicos que pedem para eu ensinar um pouco de português para eles conseguirem falar mais comigo, assim, para eu conseguir entender mais. Mas eu consigo entender tranquilo no espanhol, então tá de boa. Então não foi, né? Não deu trabalho, né? Então para você foi super tranquilo, assim, essa comunicação, não teve nenhuma barreira. Sim. Bacana. E você conseguiu já ver mais? Você tá em Santo Domingo mesmo? Eu não sei. Isso, em Santo Domingo. Você conseguiu já explorar a cidade? Tem alguma coisa para fazer aí? Ou... Não, a gente só fica no complexo mesmo. Ah, tá. E perguntando assim, você falou que teve o contato com o beisebol no colégio, começou a jogar pelo projeto social. E fora isso, você é vidrado. A gente tá até conversando exatamente sobre isso antes de gravar podcast, né? Porque tem jogador que os caras só joga e não fica vendo beisebol depois, mas você é vidrado em beisebol, assim, tipo, porque a gente é torcedor, então é mais fácil ter tempo pra fazer isso, de ver jogo, ver série de beisebol, ver anime de beisebol, jogar, de show, essas coisas, ou você é mais eu jogo e depois no meu tempo livre eu penso em outra coisa? Não, eu sou vidrado no beisebol. Praticamente o tempo inteiro que eu tô no celular aparece coisa de beisebol. Fico vendo jogadas, fico assistindo o pessoal jogando MLB The Show, né? Que é um jogo de beisebol de videogame. Então, eu assisto bastante beisebol no meu tempo livre. Já que você assiste bastante beisebol, aqui vai a pergunta. Quem é o seu jogador favorito dos Giants? Esse aqui é para conquistar a galera. Do Giants? Acredito que... Pode ser histórico também, né? Vai que o Barry Bonds. Willie Mays, o Randall Crawford e de pitcher o Tyler Rogers. Oh. Agora você conquistou o Vitão. Claro, nosso submarino. Agora você conquistou o Vitão. E Henrique, é isso, cara. Ele gosta. O cara Centerfield gosta do Willie Mays, então tá no caminho certo. Tá certo. Tá no caminho certo. Willie Mays e Mookie Betts não tem erro. E a gente falou na última edição, né? Uma mistura de Ted Williams com Willie Mays não tem como errar, né? Exatamente. E eu tinha uma outra pergunta, na verdade, acabou passando um pouco, mas você falou que o seu contato inicial com o Giants foi em março, abril, né? Quando foram assistir os jogos. E aí, depois disso, é meio que um contato frequente de lá até agora? Porque eu imagino que, assim, você teve que manter segredo, né? Obviamente. Então, mas mantinha um contato direto ou meio que fica, assim, acertou e deixa, né, até anunciar? Como é que é esse processo? Então, com questão a contato, eu não sei muito porque eles não falavam muito comigo, né? Era mais com um técnico do CT Yakut que ajudou bastante o olheiro do Giants, mas conversava comigo só quando era pra vir pra cá, tipo uma semana antes me falaram pra mim que eu ia vir pra cá e me mandavam a passagem, mandavam como que ia ser aqui. Ah, maneiro. Mas aí, assim, no dia a dia você continuava os treinos normais no Yakult, não tinha, digamos, interferência, assim, do Giants? Isso, eu treinava normal. A pergunta que eu tinha é bem parecida com a do Nathan ali, que ele falou assim, e aí, gostava de jogar, deixou, e aí, olha, cara, bateu quantos home runs não deixou, tem um bom histórico no jogo, como é que é, e você joga, qual o seu modo de jogo favorito no The Show, se você joga ranqueado ali online, porque eu já quero um desafio, assim que você tiver de férias ali, podendo jogar, a gente poder jogar junto. Então, eu jogo bastante ranqueado, mas o que eu gosto mesmo é o modo carreira. O modo carreira, o Royal to the Show, né? Road to the Show. Bacana. Que Royal, cara, que é Giant. Que Royal. E aí você, só pra pegar o The Show aí, você joga de center field no The Show também ou você começa a variar as posições?
Então, eu fiz o meu personagem de centerfield, mas me trocaram pra segunda base agora. Tô jogando de segunda base. Ah lá, Mookie Betts joga de segunda base agora. Olha lá. Será? Vamos Só lá. não troca seu time pelo Dodgers depois que nem ele, por favor, mano. Se mantenha com a gente. E, Neg, a senhora falou que não era tão ligada assim no beisebol, aquela coisa, mas o que a senhora já conheceu do Giants, já deve ter pesquisado algumas coisas, inclusive porque é o time do seu filho, né? Mas até onde a senhora conhece, tudo que a senhora quiser saber, os maiores conhecedores desse país estão nessa chamada aqui. Pode perguntar o que você quiser pra gente, que Giants é a nossa vida. Então, eu, na verdade, eu me apaixonei também pelo beisebol, né? O Giants, assim, tô começando a conhecer agora, né? E eu quero, assim, conhecer mais e mais, mas eu acredito que, assim, com o passar dos dias, né? A gente vai aprendendo, né? Mas, assim, a paixão pelo beisebol é grande. E, Vinícius, nosso podcast, a gente tem as edições normais que falam sobre o Giants e tem a edição que fala sobre Minor League. Então, certamente, isso será falado aqui durante o ano. E eu e o Henrique, nós temos o costume de defender todo mundo que passa pela Minor League. Inclusive, esse cidadão que eu tinha que mencionar debaixo desse podcast. A gente menciona bastante o Ebate aqui porque nós defendemos nossa farm, isso certamente será falado aqui. Eu queria dar apenas esse adendo para perguntar quem você já conhece ali, quem você já mira, pô, esse cara da Minor do Giants tem que ser melhor que ele, porque ele tá concorrendo comigo na mesma faixa de idade para chegar, porque os caras que estão ali na AAA da Double hoje vão chegar antes, né? Porque vai chegar daqui a 1-2 anos, que tem um caminho maior a trilhar ainda. Para você já consegue vislumbrar algum rival em potencial que você tem que ser melhor que esse cara, ou é ser melhor que todo mundo mesmo? Então, eu quero ser melhor que todo mundo, mas tem um outfielder que eu quero ser melhor que ele, que a gente tá praticamente quase no mesmo nível, mas eu quero sempre melhorar, né? E só porque eu acho que a gente não tem ideia, são quantos jogadores mais ou menos aí no Complexo da República Dominicana? Você tem ideia? Acho que deve ter uns 50 atletas. Gente pra caramba. Aí aqui, de outfielder deve ter o quê? Uns 10, então? Outfielder tem 11, se eu não me engano. Caraca. A competição já é acirrada aí, né? Aliás, você sabe se vai ter um time ou dois aí esse ano na Dominicana? Vai ter dois, vai ter o time preto e o time laranja. Porque eu tinha visto um boato de que... Porque acho que no Arizona o Giants vai ter um só agora esse ano. Aí, mas acho que ninguém sabia como é que ia fazer na República Dominicana. É bom ter dois aí, que é mais tempo de jogo também, né? Sim. O Vinícius, eu queria saber de você o que vocês fazem no tempo livre aí, porque fora os treinamentos, assim, porque eu queria primeiro saber uma coisa dos treinamentos, se eles priorizam, eles já visam em você um treinamento mais defensivo, se eles já enxergam que você pode atacar bem ou que você pode ser o melhor defensor. Eles focam no treinamento dependendo da sua posição, e o que você faz nos tempos livres aí, apesar de você ficar somente no complexo? Então, os treinamentos é padrão para todos. Todos têm o mesmo schedule, mesma rotina. E no tempo livre, eu fico bastante na área de lazer ali, fico no celular conversando também, e fico bastante tempo no quarto também, descansando um pouco. Tem alguma diferença de trato? Rapidão, antes que eu esqueça, tem alguma diferença, você percebe, assim, daqueles prospectos que são do draft, que foram do topo? Aliás, tem dois no top 15, Henrique? Tem dois no top 50. Dois top 50. Esse pessoal que chega com maior hype, aquela coisa toda, tem alguma diferença de tratamento? Você percebe que os técnicos estão mais chegados nele, ou todo mundo chegou aí e tá igual? Então, os técnicos são mais chegados nele, sim, porque eles veem um grande potencial nos dois, que é o Yoendry Sanchez e Johnny Level, não é? Isso mesmo. Então, os técnicos enxergam bastante futuro neles e ficam mais no pé deles. O Rainer Arias está aí ainda também? Ou não? Foi do ano passado? Não. Ele tá nos Estados Unidos, provavelmente.
Deve ter ido para Arizona, Ele Foi subiu o... bastante no nosso top 30. Porque ele estava ano passado, mas aí ele se lesionou, então não sabia se ele ia continuar na República Dominicana ou se ele iria para Arizona. Eu tinha outra pergunta que eu esqueci. Putz, Então, não, rapidinho. entrar. Você falou de ficar muito tempo no quarto, eu ia perguntar se vocês têm quarto individual ou é dupla, como é que fica essa arrumação? Aqui no Giants é separado em 3 camas, 3 pessoas no quarto. E aí vocês escolhem ou não? Vocês são, meio que o sorteio, enfim, né? Eu acho que é sorteio. Porque chega aqui e já tem quarto pronto. Ah, tá. E aí você tá o quê? Com mais outfielders ou não? É tudo misturado? Tem eu e mais um outfielder. Tá. Outro já foi embora. Era 2 outfielders e eu. Então, eu não vou perguntar para qual time você torce na MLB, porque para jogador é complicado falar isso. Até para jornalista é chato falar esse tipo de coisa, mas a sensação quando você recebeu a notícia, cara, vou assinar com os Giants agora sem nenhum clubismo. É de fato uma das maiores franquias do beisebol mundial, é uma das franquias que mais valem, tem um dos donos mais ricos, que mais ganhou títulos. Então, para além de assinar com a franquia, você assinou com uma franquia gigantesca. Então, isso, como é que isso foi recebido para você, né? Porque não é só chegar, mãe, vou assinar com uma franquia da MLB. Não, vou assinar com uma das maiores franquias da MLB. Então, eu fiquei muito feliz, né? Porque depois do campeonato, a gente tinha sido campeão. O time de Atibaia foi campeão do campeonato. Eu já tava bem alegre, assim. Aí ele me chamou de canto e conversou comigo. Aí fiquei emocionado, né? Porque era meu sonho desde pequeno, ser profissional. E é isso. É uma pergunta rápida, assim. Eu sei que você tem vários colegas aí de vários países, e aí eu queria saber, por ser o único brasileiro, geralmente vocês conseguem, os caras andam muito em panela, aqui é só os venezuelanos, aqui é somente os dominicanos. Com quem você, com os amigos de outros países, com quais você já fez mais amizade, assim, ou não tem isso? Então, eu tenho mais intimidade, assim, com os venezuelanos, né? Que são um pouquinho mais na deles, assim, porque os dominicanos são muito mais cheios de marra, assim, por exemplo. Os caras são marrentos. Sim, eu fico mais com os venezuelanos, com o panamenho. Não sei se também os dominicanos, por estarem em casa, né, sentem mais como se fossem os donos do lugar, né, ou algo assim. Jogando em casa, né, não tem pressão. Aliás, falando isso, eu queria perguntar para a Neide, você planeja ir lá assistir os jogos dele esse ano? Você tem algum plano já nesse sentido? Então, se eu tiver oportunidade, com certeza. Eu tenho vontade, sim, de ir. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Quem sabe, né? Agora, uma pergunta que é um pouco para um pouco para outro. A gente sabe, quer dizer, não conhecimento geral, mas a farm dos Giants tem 2 problemas bem latentes para rebatedores, que é Eugene, onde eles dividem campo com a universidade, então tem dia que você joga sem aquecer, e Richmond não é um problema de fato, mas é um estádio que é propício para rebatedores. A gente vê muitos estrangeiros indo para os Estados Unidos e quando chegam lá, a realidade de minor é complicada, é predatória. Já teve relatos de ter 7 pessoas dormindo no mesmo cômodo. E sabendo que é difícil para você tem um apoio familiar gigantesco, pelo que a gente consegue perceber já, é bem claro, facilita um pouco. Mas como você enxerga esse futuro que, saindo aí do Arizona, chegando nos Estados Unidos, começa a ficar cada vez mais predatório, começa a ficar cada vez mais difícil, né? Os jogadores de minor league brigam sempre por condições melhores de trabalho, e no Giants a gente tem essa preocupação com o Eldin, até comentei com o Henrique no último podcast, né? Rebater lá é complicado, vários rebatedores bons dos Giants perdem a potência lá, não conseguem jogar direito, porque rebater sem aquecer é complicado. Então, ultimamente, acho que só o Von Braun, né, Henrique? Eu não lembro se teve mais alguém que jogou muito bem lá. O Patrick Bailey, que jogou muito bem na liga esse ano, não jogou bem lá. O Marco Luciano foi também lá. Então, o Eldin é um calo no pé dos rebatedores jogando no São Francisco. Então, não conheço muito bem dos Estados Unidos assim, mas eu acredito que eu vou tentar me acostumar ao máximo ao campo, ao clima, ao tudo lá. E acredito que vai ser meio difícil no começo, mas acredito que no final vou me acostumar bem.
E para a senhora saber que é de fato complicado e estar em um país, porque não adianta mentir, na verdade. É predatório sim, é complicado, as pessoas estão se matando na minor para conseguir um espaço na Major League. Saber que seu filho tá distante assim, brigando para chegar na Major League, como é que fica o coração da senhora? Porque não deve ser fácil. Eu fico preocupado, né? Mas assim, todos os dias estou aqui conversando com ele, né? A gente, graças a Deus, tem a tecnologia que ajuda muito, né? Então, e eu sei, né, que ele é um menino muito centrado, né? Muito. Então, eu me preocupo, sim, mas eu confio muito nele. Assim, eu sei que ele tá lá e tá fazendo o que ele gosta, o que ele quer, que ele tá feliz. Eu sinto quando ele tá feliz. Eu sei que nesse momento ele tá muito feliz. Não, Vinícius, eu ia perguntar suas expectativas aí pro futuro agora, o que você tem você colocou metas para você mesmo esse ano? Ou é só fazer o seu melhor mesmo? Ou você tem assim, você tenta colocar alguns, sabe, metas para você alcançar? Esse ano e para os próximos anos também, né? A meta para esse ano é me destacar bem aqui na Dominicana, conseguir representar bem o time e futuramente subir de liga. Eu tenho uma pergunta também sobre expectativas agora para o futuro, mas na verdade é uma dúvida que eu tenho em relação à própria Liga Dominicana, né? De quando ela começa, se é uma liga muito extensa. Então, qual é que é a preparação para poder conseguir fazer o máximo de jogos possíveis? Como é que é essa preparação e como é que funciona, né? Na verdade, que é uma dúvida que eu tenho, pessoal. Então, falaram para mim que começa em abril e termina em agosto. E lá para outubro, novembro, assim, mais ou menos, tem uma liga chamada Liga Instrucional, que não vale nada, assim, é mais alguns amistosos para não perder o ritmo de jogo. E me dá uma pergunta aqui rapidinho, que é só com quais times, né, que vocês jogam contra, se são todos times da República Dominicana, que representam outros times da MLB, como é que funciona? Então, acho que no começo, assim, jogo com bastante times de outra liga, assim, mas o Giants joga em uma liga diferente, que acho que é 5 times. Não sei quais são agora, que eu não me lembro. E complementando um pouco a pergunta do Henrique, né? A gente fez aqui no último podcast e falou que eu ouvi, então você sabe. A nossa previsão para você chegar nos Estados Unidos nas minors low A, propriamente dito, era 2 anos, porque pegando o exemplo do Gabriel lá dos Reds, eu acredito que esse ano ele já vá para os Estados Unidos e ano que vem consiga estar na low A. Você fica pensando assim, cara, eu quero chegar lá em tantos anos na low A, e tantos anos na Double A, e isso é um planejamento seu ou é ano a ano? Você quer subir uma divisão por ano? Ou você fica pensando, quero subir várias vezes? Isso toma espaço na sua cabeça ou é algo que você pensa bem de relance assim, e, cara, jogando bem eu vou subir de qualquer forma? Então, eu não penso muito nisso, mas eu penso mais em cada ano dar o meu melhor, porque acredito que assim eu vou ir subindo bem. Mas pensando assim que daqui 3 anos estou na Low A, daqui 5 anos estou na Double A, não penso muito assim, penso mais em fazer o meu ano bem. Boa. E você já tem noção se você vai ser principalmente center fielder aí, ou se pode ir pros lados, né, pro left ou right field, ou isso vai indo, assim, sei lá, ao longo do ano você vai descobrir isso? Já tem essa conversa? Então, ainda não falaram muito de posição, mas acredito que vou ser mais left fielder, assim, porque já fiz alguns treinos de left fielder aqui e tá mais de left fielder mesmo. E você já jogou de left fielder no Brasil? Você jogava também? Ou você jogava principalmente center fielder? Principalmente center fielder, mas eu jogava pro adulto de Atibaia alguns jogos e eles me colocaram mais de right fielder e left fielder. Ah, tá. Já tem a experiência aí, então. É isso, a gente encaminha para o final agora, fazer um
as últimas rodadas de pergunta, a gente conversou bastante sobre expectativas para o futuro, né? Sobre o seu começo, basicamente, ali. E agora, cara, você vai ter a preparação para o começo da temporada em abril. Começa basicamente quando começa a temporada da MLB, né? A gente tem o Spring Training até o final de março, que foi enganado. É isso mesmo. E, cara, agora a sua preparação, como você disse, é ano a ano, é sempre dar o seu melhor, mas a pergunta agora é mais pergunta de torcedor, na verdade, né? Nem de jornalista, nem nada do tipo. Cara, eu quero saber, agora sendo draftado pelos Giants, não sei se é draft internacional, tem draftado pelos Giants, você cresce naturalmente um carinho a mais pelo time. Você, como jogador, tendo que dar seu melhor todos os dias na Dominicana, você tira um tempo para acompanhar os Giants ou seu foco todos os dias é apenas jogar? E o seu visto no beisebol agora se concentra um pouco mais no time que você torce, né? Não torce, não, você joga, perdão. Não sei, não vou perguntar. Então, eu não procuro estudar muito sobre os times, mas o carinho pelo Giants aumentou sim, e procuro mais focar nos treinos, assim. Eu não sou muito de pesquisar as coisas sobre outros times, sobre o Giants. Esse ano tá feio, não pesquisa mesmo não. Ano que vem a gente melhora. Eu acho que de perguntas eu acabei aqui. Eu só tenho a agradecer aí, Vinícius e Neide. Um prazer enorme falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Acho que eu até comentei com o Vinícius quando fiz o primeiro contato com ele, né? Que no dia que saiu o anúncio, eu e o Nathan estávamos enlouquecidos porque a gente não fazia ideia. Assim, o tamanho da surpresa de ter um brasileiro no Giants foi indescritível, sabe? Eu acompanho o Giants há mais de 20 anos agora e assim, é algo que eu não imaginava. Então, de verdade, só tenho a agradecer mesmo e dizer que, olha, com a nossa torcida você pode contar que onde você estiver, a gente vai estar torcendo por você. Desde a Rookie League até a Rookie League Dominicana, Arizona, no Giants a gente está sempre até lá. O All-Star da MLB, né? Exatamente. Obrigada. Obrigado. Eu queria também somente agradecer a presença de vocês, a oportunidade de estar conversando com um jogador. É a primeira vez, acho que para todo mundo aqui, de estar falando com um jogador do Giants mesmo. O Nathan, dentro do Entradas Extras, conseguiu ainda ter. Já troquei mensagens no Instagram com o Gregory Santos. Você é o cara, o Nathan, meu Deus do céu. E agora tenho certeza que você acaba de ganhar setoristas exclusivos para o Vinícius dentro do Giants, que a gente sempre vai tentar trazer notícias de como você está na farm do Giants. E eu queria realmente agradecer, sou muito honrado de estar aqui com vocês nessa oportunidade. Muito obrigado mesmo. E espero contatar vocês mais vezes, a gente manter esse contato. E para a gente finalizar, uma pergunta agora. A mesma pergunta, mas uma para sua mãe, uma para você. Qual é o jogo mais especial da sua carreira para você? O jogo que você lembra com mais carinho? Talvez seu melhor jogo, talvez não tenha sido o seu melhor, mas o melhor jogo da sua carreira, mais especial. Mais especial? Acho que foi semifinal do Brasileiro do Brasil. E no Brasil, Nippon Blue Jays contra Atibaia. E para a senhora, qual foi o jogo mais gratificante de ver seu filho no campo, que você sentiu mais orgulho dele? Claro que todos você deve sentir, mas aquele que foi o mais efusivo. Eu acho que foi o dia que o scout do Giants estava lá assistindo ele. Ele foi muito bem naquele jogo. E ele não sabia que estava sendo observado e ele jogou espetacularmente bem aquele dia. É isso, Henrique. Antes de agradecer agora, fazer as considerações finais, eu tenho que lembrar que Vinícius, o Giants não tem um jogador que bate 30 home runs no ano desde 2006. Eu estou confiando nessa missão em você, por favor. Desde 2006 de Barry Bonds, o Giants não tem um jogador que bate 30 home runs no ano. Então, minhas esperanças do Henrique eram no Brandon Belt, depois foram pro Ranger, mas acabaram. Agora minha esperança está em você e eu espero tantos anos que sejam necessários. Quero acrescentar também que o Giants não repete um left fielder titular, né, no início do ano, também. Desde 2006. Cada ano é um left fielder titular diferente, então já sabemos quem é que vai quebrar aí essas duas maldições. Exatamente.
Mas é isso, Vinícius, Neide, Henrique e Vitor, muito obrigado a todos. Vinícius, muito obrigado por aceitar falar com a gente. Eu não sei que horas é no Dominicano, na verdade, mas acredito que você tenha que dormir já, então não vou tomar mais do seu tempo. A sua mãe, Neide, muito obrigado também por nos acompanhar, nos contar as histórias do Vinícius. E é um prazer falar com vocês. Eu vou deixar aqui o finalzinho para vocês darem suas despedidas, o Vinícius mandar um recado também para a nossa torcida aqui no Brasil, que Vinícius, nosso grupo ficou muito louco também. Acho que eu e o Henrique somos os torcedores mais malucos do Giants que tem aqui, mas o grupo também ficou bastante feliz com você. Então, um espaço para vocês mandarem um recado para eles, para a torcida que certamente vai acompanhar vocês, e nosso agradecimento mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço por ter participado desse podcast. Gostei muito de conversar com vocês e é isso. Obrigadão. Eu agradeço também a vocês, né? Muito feliz de ter participado. E dizer aí pro povo, pra torcida, que vocês ainda vão ouvir falar muito do Vinícius ainda. Tenho certeza. É isso aí. O que a senhora precisar de Giants, quero saber como o Vinícius está jogando, a gente vai atrás. Se for preciso, a gente vai na Dominicana arrumar a notícia lá, porque Giants é com a gente mesmo. No mais, pessoal que escutou até o final, um grande abraço a todos vocês. A gente volta na próxima semana, eu prometi na última, e voltamos nessa. Mas a gente volta na próxima semana, eu não sei se para falar de MLB, porque eu tô bem triste com o Farnazide, mas talvez para falar sobre minor, que eu e o Henrique estamos devendo. E aí o Victor se vira para estudar também, para vir gravar com a gente. No mais, um grande beijo. Então, eu nem deixei você se despedir, na verdade, né? Então, a tela é sua. Eu só queria falar para todo mundo não deixar de seguir o Gigantes no Beisebol no Instagram e o SF Giants no Twitter. Não se esqueçam de seguir a gente lá, porque o episódio já vai sair provavelmente amanhã, até o meio-dia. Vamos correr atrás de editar aqui e deixar tudo bonitinho para poder postar lá para vocês. Um grande beijo a todos e tchau. Henrique, semana que vem estaremos aqui, Val Brown e companheiros. Estaremos aqui. Acho difícil a gente ter notícia da MLB, né? Na velocidade de tartaruga que tá andando. Mas se não tiver, a gente vem falar das minors, que a gente esperar para as minors para 2024, que tem sido nossa maior alegria, né? Nos últimos 2 anos aí. Exatamente, mas a gente tem Kyle Harrison e Luciano esse ano também para nos dar alegria. Um beijo a todos, nos vemos na edição 50, hein? Faltam só mais 50 para 100. Um beijo para todos e tchau.